Não sou o melhor TikToker, mas eu acho que assim vai ficar bom, tá? Eu fiz esse material aqui, depois eu mando pra vocês, com conteúdo da Ellen Tolentino, do Stomatologers, e aqui um trabalho lá de faculdade da Federal do Paraná. Então, lesões fundamentais são... Aqui está definido como processos patológicos básicos aparecem clinicamente por variadas alterações morfológicas na pele ou na mucosa, e são denominadas lesões fundamentais. Então, tudo que a gente vai ver de alteração na mucosa, tudo que a gente vai ver de alteração na face, enfim, antes de fechar o diagnóstico, a gente vai pensar em lesão fundamental. Eu não posso bater o olho numa lesão, por exemplo, no aumento de volume, e já dar um diagnóstico direto se eu não sei o que tem dentro, se eu não analisei. Então, antes de chamar algo, por exemplo, de uma mucocele, eu vou chamar de bolha. Tá? Eu vi o aumento de volume ali, vi que é líquido, é uma bolha. O que é, depois lá da biópsia eu vou descobrir, mas a gente vai chamar de bolha. A gente vai chamar pela lesão fundamental, principalmente nessa aula aí com teste, tá? Então, vamos começar aqui com o nódulo. Lesão sólida, circunscrita, de localização superficial ou profunda, tá? O que você tem que se apegar aqui? Que o nódulo é uma lesão sólida, um aumento de volume sólido. Quando a prof projetar lá no quadro, vocês vão ver que na mucosa vai ter aqui esse aumento. Olha como é, né, bem protuberante, é bem expressivo, né? Maior de 5 milímetros, com toda certeza. E ela vai dizer que é sólido, ó. Ela vai dar essa dica. Então, mostrou esse aumento de volume e falou que é sólido, vocês vão pensar, vocês vão responder nódulo. A pápula, mesma condição ali, porém pequenas. Olha como ela é bem menos expressiva aqui, ó. Pode até passar despercebido, às vezes, num exame clínico, né? Então, você viu ali no quadro a projeção, um aumento de volume, tá? E a professora vai dizer, é sólido, vocês vão responder nódulo se for grande, pápula se for pequeno, tá? Bem simples. Depois ainda em aumentos, né, de volumes, mas aqui mais extenso do que alto, né? Vamos chamar assim, eu vou ter a placa. Então, lesões elevadas em relação ao tecido normal, com altura pequena em relação à extensão, tá? Aí aqui, olha uma placa, olha o exemplo. Olha como ela é muito mais extensa do que alta, como as outras eram, né? Olha como isso aqui cresce para cima, né? E aqui cresce para o lado. Simplificar assim, né? Mas ela tem um aumento de volume. A gente consegue perceber que isso aqui está mais alto que isso aqui, tá? Não é só a cor que mudou. Cresceu aqui por cima desse tecido. Então aqui, quando a prof projetar uma imagem assim lá no quadro para vocês, que dá para perceber, olha, como ela tem esses aumentos, não sei se aqui no vídeo vai aparecer, mas na imagem aparece. Tu consegue ver aqui que tem um aumento de volume acontecendo. Vocês vão responder placa. Agora, quando ela projetar uma lesão mais extensa, né, também com uma placa, porém que tu vê que não tem aumento de volume, olha como ela é mais lisinha aqui, né? Ela não cresceu nada aqui, só mudou a cor. Aí aqui vai ser mancha, tá? E aí vai ser mancha quando for grande, lesões maiores, ali dos 5 milímetros, 3 milímetros, a gente vai chamar de mancha. Quando for bem pequenininho, tipo uma pintinha, ó, aqui, ó. Quando for bem pequenininha, tiver uma manchinha assim, por exemplo, ali na mucosa, a gente vai chamar de mácula, tá? E aqui, como ela é bem maior, tá? A gente vai chamar de mancha, tá? E aí, depois, também em aumento, né, de volume, a gente vai ter a coleção líquida. Então, aqui, ó, a mesma coisa, ó, vou dar um zoom aqui na imagem. Olha como aqui cresceu o volume, olha como está grande. A gente consegue perceber que o tecido não está normal, que teve esse crescimento. E aqui a prof vai dizer, esse crescimento, ele é flutuante, que é quando tu consegue mexer, né, que tu vê que tem líquido dentro. Ou o conteúdo é líquido, ela pode falar também. Aqui tu sabe que não é um conteúdo sólido. Então, se o conteúdo é líquido, a gente vai chamar de bolha, tá? Não de nódulo. Então, viu um aumento de volume, viu que cresceu, se a prof falar que é duro, que é sólido, nódulo. Se a prof falar que esse aumento de volume é líquido, é flutuante, né, tu consegue mover, aí a gente vai chamar de bolha, tá? E a bolha pequena, assim como a pápula, né, e o nódulo, a gente tem bolha e vesícula. Então, quando for grande, a gente vai chamar de bolha, ó, isso aqui é uma bolha. E quando for pequenininho, a gente vai chamar de vesícula. Olha aqui, ó, como tem várias vesículas, ó. Tá vendo? Várias pequenas bolhas que vão se formar ali naquela região. Então, vesícula tá para menor de 3 milímetros e bolha maior, tá? E aí, aqui a gente falou, ó, de aumento de volume, aumento de volume, aumento de volume, aumento de volume, alteração da cor sem crescer volume e aqui perda,
tá? Perda de tecido. Aqui, em vez de crescer, tu tá perdendo. Então, a gente tem a erosão, não precisa, esse segundo nome aqui esquece, tá? Só a erosão. A gente vai ter a perda superficial do epitélio. Olha, tu vai ver que vai estar mais, talvez mais avermelhado, tem essa perda ali da camada mais superficial, mas não chega a expor conjuntivo, tá? Tu vai ver que ela é mais superficial mesmo. E aqui, ó, a úlcera, tá? A úlcera, ela já vai ter ela vai ser mais profunda, ela vai ter essa perda da camada, né, superficial expondo o conjuntivo. Essa é a grande diferença. Aqui, acho que a úlcera é mais fácil, né, para vocês perceberem, né? Então, a solução de continuidade do epitélio com exposição do conjuntivo adjacente. Aqui a úlcera, olha a diferença, aqui deixa eu ver se eu consigo dar zoom nas duas. Vocês conseguem ver? Olha a diferença, como aqui a gente tem só uma região ali mais avermelhada, né? E aqui a gente tem já uma exposição do tecido adjacente, tá? Então aqui perdeu volume em vez de ganhar. E aí aqui tem um resuminho, ó, que é bem interessante, é bem didático. Ó, então a mácula menor de 5 menor do que 0,5 centímetros, né? Menor que 5 milímetros. E olha, o tecido aqui sadio, aqui mudou a cor. E aqui continuou. Então, quando só mudou a cor e não cresceu, a gente vai chamar de mácula, tá? Olha aqui a placa. O tecido vem e aqui ele cresce. Mas ele cresce pouquinho para cima e cresce bastante aqui em extensão, tá? Então, a gente vai chamar de placa. É uma alteração ali da cor, enfim, mas às vezes não também, mas enfim, uma alteração de cor, geralmente com esse crescimento aqui de volume. A pápula, olha como o crescimento ele já é bem mais expressivo, tá? E aí, aqui é nódulo, tá? Aqui tá tumor, mas é nódulo, ele vai ter esse aumento de volume bem maior do que o da pápula. Aqui a vesícula, igual também, ó, vai crescer, só que dentro vai ser líquido. Aqui pústula não vai cair, tá? É uma variação. E aí depois erosão, em vez de crescer, tu tem a perda de tecido, mas olha como esse tecido não expôs conjuntivo, ó, só trabalhou ali no epitélio. E aí depois a úlcera, quando tu tem essa perda expondo o conjuntivo adjacente. Esse resuminho é bem legal, tá? O teste de vocês, gente, é isso aqui. Tá? Esquece aqui o pulso só. Esse é o teste de vocês. Então, a prof vai colocar essa imagem aqui e vai perguntar: que lesão fundamental é essa? Pô, tu tá vendo que aqui, né, teve perda de tecido. Aí tu vai lembrar lá, puxar da memória, perde tecido, vou chamar de úlcera. Olha aqui, a prof vai projetar isso aqui. O que é isso? Cresceu grande, né? E é sólido. Pô, cresceu grande e é sólido, nódulo. Tá? Aqui tá tumor, mas a gente chama de nódulo, tá? Vou mandar isso aqui pra vocês, tá bem? Qualquer dúvida, vocês me perguntem depois. Oxi.